Queridos irmãos, queridas irmãs, então o vídeo de hoje é o número 489 da psicografia, capítulo 13, livro dos médiuns. Então, deixar registrado, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a visita de Vó Leontina. Porque Vó Leontina está num processo de estudo, né? Então quem está tomando conta dos trabalhos agora é o nosso irmão Marcílio Colombaroli. Mas hoje ela está aqui nos visitando, né? Tá ela e muitos outros, mas o nosso irmão Marcílio não permite falar o nome dos outros. Então, ele permite falar só o nome de Vó Leontina. Mas é só isso também, ele não permite falar mais nada. Então, na questão de número 157, no livro dos médiuns, Kardec diz assim: chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência, não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice da mão de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se este intermediário. Coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples. Né? Então, mediante todo esse processo da prancheta, da caixinha de vime, da letra do alfabeto, cesta de bico, mediante todo esse processo que no princípio se utilizou, chegou-se a uma conclusão de que esse processo foi necessário, lógico, mas essas cesta, prancheta, cestinha, a caixinha de vime, né, as pancadas, tudo não passou-se de um apêndice, né? Porque o médium, naquele momento, as energias, o fluido de efeito físico do médium,
a energia vital e as energias perispiritual, mais a vontade do espírito. Quando o médium colocava a mão assim nas bordas da caixinha, ou da cesta, ou da prancheta, então as energias do médium e do espírito dava àquela cesta de bico, vamos usar só ela para abreviar um pouco, dava àqueles instrumentos uma vida fictícia, momentânea, né? Como se fosse uma imantação de energia que passava do médium para aquela cesta de bico, para aqueles instrumentos. Vamos pensar assim, para ficar mais fácil. Só que com o tempo, os bons espíritos, porque eles quem orientavam, né, Kardec, principalmente Kardec, eles orientaram Kardec que se colocasse o lápis ou a lapiseira na mão do médium, o processo seria idêntico, com uma diferença do processo ser mais rápido. E, obviamente, dessa forma, Kardec passou a empregar esse método, esse meio, que foi colocando o lápis na mão dos médiuns. Porque chegou-se a uma conclusão-se de que aqueles instrumentos, né, aquelas cestas, aquelas coisas, tudo não passava-se de um apêndice. Porque a mesma imantação, vamos usar esses termos, a mesma imantação, a mesma energização que ocorria, né, na cesta de bico, na prancheta, na caixinha de vime, caixinha de papelão, nas pancadas, era a mesma energia que podia ser usada no lápis colocado na mão do médium, né? Então, chega-se a essa conclusão. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever. Olha só, o espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever. Então nós vamos ver mais adiante, quando for tratar dos dons mediúnicos, né, de vários dons mediúnicos, a inconsciência, a semiconsciência e a consciência. Porque tem médiuns que são conscientes, semiconscientes e inconscientes. Então nós poderíamos até falar algo a respeito agora, mas
estaríamos de alguma forma assim, como se diz aquele ditado, né? Passando o carro na frente dos bois. Então nós vamos deixar para que no momento exato, lá no capítulo que corresponde aos dons mediúnicos, para lá tratarmos a respeito das questões da inconsciência, da consciência e da semiconsciência, né? Mas o espírito, ele atua no médium, né? Ele atua no médium na área correspondente a aquele membro, né? Então, quando isso, independente de psicografia, quando o espírito ele quer atuar através da psicofonia, ele atua na massa encefálica, na área correspondente às cordas vocais, na vidência, na área correspondente à visão, na audição, na área correspondente à audição, e assim sucessivamente, né? Então vamos dizer que todos esses órgãos no corpo físico, né, do ser humano não deixa também de ser um apêndice dos espíritos para que eles possam atuar e escrever, se comunicar, né, se manifestar com as pessoas no corpo físico. Então, olha só, suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo. Coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, né? Marcando aqui, com um mecanismo muito mais simples, porque nós temos que entender que esse mecanismo é muito mais simples, né? Aqui na mão é muito mais simples do que na prancheta, do que na cesta de bico, do que na caixinha de papelão, na caixinha de vime. É muito mais simples, pois que o médium escreve como o faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. Então, agora veja bem, é a especialidade, né? Olha só, de sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente, pode usar o lápis. Então você observa que não é todo mundo, porque não são todos que têm essa faculdade da psicografia. Também faz parte do processo evolutivo devido à desigualdade evolutiva nossa. E é um processo natural, porque você imagina se todo mundo optasse apenas pela psicografia. Não ia ter psicofonia, não ia ter audição, não ia ter evidência, não ia ter outros dons mediúnicos, né? Se todo mundo optasse. Então não é todo mundo que é médio psicógrafo, como não é todo mundo, como não são todos que têm evidência, como não são todos que têm a audição. Nós temos que entender isso, né? Então aqui Kardec já está esclarecendo isso. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta é aqueles que põem a mão na borda da mesa da cestinha.
prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. Então, deixa todos esses processos de lado e põe na mão dele o lápis. Porque se ele tem o dom de escrever com a prancheta, né, com a cesta e com outro objeto, é porque ele possui aquela faculdade. Então, não há dificuldade nenhuma em mudar da prancheta, da cesta de bico, da caixinha de bico para o lápis. É o mesmo processo. É a mesma coisa, né? Agora não adianta a gente ir querendo, por mais que esse dom e os outros dons são desenvolvidos, são educados, de acordo com a luz da doutrina dos Espíritos, não adianta a gente ficar forçando, não, como aqui no Livro dos Médiuns mesmo, eu não sei se é Erasto ou São Luís, ou Kardec, eles orientam dos que, por mais que todos os dons são desenvolvidos, mas o bom mesmo é deixar que os dons, eles desabrochem por si só, não havendo necessidade de forçar esse ou aquele dom mediúnico, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta. Isso aqui é relativo, viu? Como a escrita corrente. Aos maiores desenvolvimentos dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médios. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso aqui. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam a escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, né? Mas como que senta ali e tal e pronto. Porque nenhum preparativo exige e se presta. Isso aqui é relativo, tá? É porque nenhum preparativo exige e se presta. É lógico que Kardec deixou dessa forma, justamente para que pudéssemos raciocinar e, através da lógica, chegar a uma denominação. É necessário, sim, um preparo. Todo dom mediúnico, toda faculdade, carece-se de um preparo, uma vez, agora veja bem, uma vez que você deseja contato com os bons espíritos. E nós temos que ressaltar isso. Desde que você deseje contato com os bons espíritos, desde que você não queira passar-se por impostor, por charlatão, por mistificador, desde que você queira trabalhar corretamente à luz da doutrina dos espíritos, de acordo com os desígnios de Deus, você tem que se preparar sim. E o preparo não é simples. Olha, você tem que estudar assiduamente, persistente na doutrina dos espíritos. Você tem que se entregar de corpo e alma às leis do Criador. Procurar manter contato com a providência divina, o plano espiritual maior
24 horas, orar, vigiar, higienizar a mente, policiar o pensamento, mudança de hábito, de comportamento, de atitude, mudança extrema, abdicar-se, se contentar, agir com humildade, com paciência, com aceitação, com resignação, acho que eu já disse, evitar bebida, cigarro, droga, prostituição, procurar banir, isso é uma luta incessante, procurar banir o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Incessantemente, hoje, nós devemos procurar ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nós devemos procurar estar sempre conectado aos bons espíritos. Estudar as obras básicas da codificação espírita. Olha para você ver o preparo. Estudar obras paralelas, no bom sentido, as 12 revistas da Revista Espírita, obras de Chico Xavier, obras de Divaldo Pereira Franco, obras de Carlos Pacelli, obras de Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan. Você entendeu? Frequentar uma casa espírita séria e procurar agir corretamente de acordo com os ensinamentos das leis do Criador aqui na Terra, trazido pelos bons espíritos e também por nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Esse é o preparo. 24 horas mantendo-se esse equilíbrio, essa postura. Esse é o preparo para que, na hora que você for entrar em contato com os bons espíritos através da psicofonia, da vidência, da audição, da psicografia, ali você, de fato, esteja assistido pelos mentores espirituais que levarão até você os espíritos necessitados de enviar uma mensagem aos teus entes queridos. Você entendeu? Por que na hora? Porque não tem horário. Às vezes as pessoas falam assim, os espíritos só comunicam à noite. Isso aí é crendice, isso é falta de conhecimento. Se quem não tem conhecimento da doutrina espírita diz isso. Porque o médium, ele estando conectado ao plano maior, ele conectado, os espíritos, os bons espíritos, eles podem trazer os espíritos para se comunicar com os familiares a hora que eles querem, tanto de dia quanto de noite, não tem horário. Esse negócio de horário é um fator de disciplina para nós aqui na Terra, que nós temos as nossas obrigações, nossos afazeres. Mas pode ser tanto durante o dia quanto durante a noite. Tem muitos médicos que trabalham durante o dia, psicografando, trabalho de obsessão através da psicofonia, tem nada a ver. Tem outros que trabalham durante a noite, tem nada a ver. Agora, aqueles que preferem meia-noite, trabalhar meia-noite, na sexta-feira, 13, isso aí não tem nada a ver com espiritismo, isso é misticismo, isso é charlatanismo, isso aí são impostores. Então, desde que você esteja sob o amparo e a proteção dos bons espíritos e você age dessa forma, isso é um preparo para você
em contato com os bons espíritos, receber mensagens dignas, corretas, do plano maior. Agora, aqueles que agem contrário tudo a isso que eu acabei de dizer, entendeu? Tudo. Eu não vou recitar todos os nomes, mas não. Porque a partir do momento que eu digo assim, os que agem contrário a tudo que eu acabei de dizer, eles também recebem mensagem, sim, do plano espiritual. Mas só que são mensagens apócrifas. São espíritos charlatões, mistificadores. E as pessoas não podem acreditar, não podem confiar, porque o médium está na contramão dos desígnios de Deus, o médium não está preparado, o médium não tem conhecimento. Você entendeu? As pessoas não estão preparadas para receber aquela mensagem, o médium não está preparado, mas só que ali semelhante atrai semelhante. Então, pelo fato de semelhante atrair semelhante, os espíritos menos esclarecidos, eles deixam mensagem também. Eles deixam. Porque a mediunidade é neutra. Entendeu? Vamos para o próximo vídeo.